E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo com os nossos diálogos da Economia Azul 5.0. E hoje, com a grande alegria de receber, está conosco aqui Leonardo Zandoná. O Leonardo, além de ser um simpatizante antigo, desde mais de 10 anos está conosco, e é nosso diretor também, diretor administrativo da Fundação há mais de 8 anos. E ele vem aqui para falar sobre coisas muito interessantes, muito atuais. E vamos começar já na conversa mesmo, perguntando para o Léo, assim, como foi que o Gunther chegou na tua vida, como as coisas aconteceram, e explicando isso, também falar um pouco e bastante da IESEC, que a IESEC é uma organização mundial pela paz, uma organização global, de estudantes de economia, estudantes de contabilidade, de ciências comerciais. Nos conta aí, Léo, como é que foi chegar ao Gunther depois da fundação, como é que tu te sente? Fala um pouco da tua formação profissional, da tua formação acadêmica, por favor. Olá, Lúcio, obrigado pelo convite, a satisfação em estar aqui. E a forma que eu conheci o Gunther foi muito interessante, foi na Bélgica, em Bruxelas, dentro de um congresso internacional. Foi o congresso da JCI, Junior Chamber International, que aconteceu em novembro de 2011. É um congresso de cinco dias, e que vai pessoas do mundo inteiro. Um congresso da JCI que, meu Deus do céu. Esse congresso é o Congresso Internacional da JCI, Junior Chamber International, que aconteceu, então, em novembro de 2011. Um dos dias foi dedicado a um evento sobre sustentabilidade. Das 10 da manhã até as 5 da tarde, vários speakers, principalmente europeus, se dedicaram a esmiuçar o que era, naquela época, a grande novidade da sustentabilidade, e foi nessa situação que eu assisti a palestra do Gunther, já a segunda palestra do dia e uma das mais importantes. No começo da palestra, ele coloca um slide com vários líderes ambientais e pergunta: vocês conhecem alguns desses líderes? Minha mãe, que estava no congresso, estava ao meu lado, foi a primeira a identificar. Lá está Marina Silva. Como ela não fala inglês, deixou para mim levantar o braço e falar que havíamos identificado Marina Silva. Sim, estava certo, respondeu Gunther, perguntou de onde é que era, disse que era do Brasil, e a palestra foi realmente impactante, as coisas novas que o Gunther foi trazendo. Eu recém tinha terminado meu mestrado em administração com a dissertação em marketing verde. Foram os anos de 2009 e 2010. Terminei em dezembro de 2010, entreguei a versão final em fevereiro de 2011, em novembro estava eu lá conversando com o Gunther. E o que o Gunther falava, eu não havia encontrado em nada da minha revisão bibliográfica, que foi uma revisão exaustiva, né, com papers em inglês, perdi a conta de quantos foram investigados, pesquisados, lidos, e eu achei realmente fenomenal as coisas que ele trazia, em que na natureza nada é lixo, tudo se transforma. Bom, terminada a palestra, não teve dúvida, fomos, eu e minha mãe, conversar lá com o Gunther, falei que eu era de Porto Alegre, ele disse, eu conheço Porto Alegre. Eu disse para ele, quero te levar para dar uma palestra em Porto Alegre. Ele logo disse, eu não tenho cartão, quando eu perguntei para ter um cartão dele, mas ele anotou o meu e-mail e dias depois me escreveu. E disse nesse e-mail, o meu representante no Brasil é Lúcio Bruch. E desde então se formou uma grande amizade entre mim e o Lúcio Bruch. O interessante, acho que o Lúcio vai falar daqui a pouco, é que começamos a trabalhar para a vinda do Gunther, e isso se concretizou 4 anos depois, em novembro de 2015. Então, foi assim que eu conheci o Gunther, e
entre uma coisa e outra, na metade desse período, é que eu fico sabendo que o Gunther foi membro da IESEC. Então, levei 2 anos admirando o Gunther por tudo o que ele fazia, sem saber que tínhamos uma raiz comum e tínhamos valores em comum. A partir daí, passei a valorizar ele ainda mais. É muito interessante, Leonardo, que a IESEC tem na sua raiz, na sua formação, a ideia do mundo global, o mundo que os jovens participam, se tornam líderes. E isso foi, como a gente já conversou várias vezes, uma das coisas importantes, porque eu, quando estive na Colômbia pela primeira vez, conheci Mário Calderón Rivera, que era o grande nome dos movimentos ambientais, socioambientais, da sustentabilidade na Colômbia, isso há muito tempo, antes, na época que o Helgenton criou esse termo de sustentabilidade no seu livro, e aí que eu fui conhecer a IESEC, eu não conhecia, daí que eu vi as pessoas lá, as lideranças da IESEC, e também o fato de que o Gunther, a partir da IESEC, o trabalho dele com Aurélio Peccei, foi o criador da Conferência da Terra, de 72, em Estocolmo, há também o Clube de Roma. Então, assim, a IESEC, Clube de Roma, e o Mário Calderón Rivera era o capítulo local do Clube de Roma. Aqui no Brasil era o Fernando Henrique Cardoso, né? Interessante essa conexão. Também o professor Heitor Gurgulino de Souza. E, então, assim, o Gunther vem desse mundo dos líderes jovens. O Gunther teve, inclusive, uma participação importante na Fundação Honda, por uma premiação que ele recebeu como estudante na Europa. Então, assim, Gunther, nessa época, tinha 40 anos, mas trazia já toda essa questão. E até te pergunto, porque tu acabou se tornando um homem do mundo, aí, mais de 25 países que tu visitasse, mas não só visitasse, convivesse, participasse como voluntário também das Olimpíadas, que tu participou em algumas, o que te levou, inclusive, a ser alguém que fala grego. Na tua casa é interessante, a TV, tu está sempre treinando o teu grego nas TVs gregas. E essa questão do Gunther também. Então, vocês são muito parecidos, assim. Claro, o Gunther é exagerado, né? O Gunther é um cara que viaja 3 milhões de milhas ano, conhece mais de 180 países, mas essa coisa do global, que é também a essência da IESEC. Me fala um pouco, assim, dessas tuas viagens e como é que... e também por que o Gunther te tocou tanto, assim, a partir, inclusive, dessa tua experiência na América Latina, com muitos amigos comuns entre a IESEC, Fundação ZERE, Movimento ZERE Internacional, Movimento da Economia Azul, por favor. Incrível mesmo. Temos muitos amigos em comuns e que eu fui conhecendo na última década, nos últimos 15 anos aí, mas que fizeram parte da juventude do Gunther. Então, a IESEC, que eu comecei em Porto Alegre, a IESEC tem escritórios locais em universidades pelo mundo, depois tem os seus escritórios nacionais, um member committee, que eles chamam, porque pode ser país ou território, e o escritório internacional, a IESEC Internacional. E o Gunther fez parte desse grupo mais seleto dos líderes globais. Ele fez parte da metade de 79 até a metade de 80, do seleto grupo da IESEC Internacional. O cargo dele foi diretor da IESEC Internacional para a América Latina. 6 meses antes, no International Presidents Meeting, Encontro Internacional de Presidentes, ele se aproximou de todos os presidentes da IESEC nos países da América Latina e disse: eu quero ser o diretor para vocês. Falando num espanhol precário, mas espanhol, né? Naquela época ele já falava o espanhol, e teve o apoio, né? Toda a América Latina se surpreendeu daquele belga que apareceu, falava espanhol e que queria liderar a região. E foi eleito. O antecessor dele foi Luiz Guilherme Peláez, da Colômbia, e o
Posterior a ele foi Andrew Rowe, dos Estados Unidos, duas pessoas que eu conheço bem da última década e que são pessoas do mais alto nível, ambos empresários, um da construção civil, outro da área de saúde, pessoas, líderes, exemplos de pessoas. Então, assim como o Luiz Guillermo e o Andrew, também a Patty Houston, o Oscar Ayala, o Silvio Velasquez, são pessoas que fizeram parte da juventude do Gunther e levaram os valores da ESEC. Eu estive no Comitê de Porto Alegre e fui vice-presidente de projetos do Comitê Nacional da ESEC. A ESEC, fundada em 1948 por estudantes de 7 países europeus, se uniu em função da reconstrução dos países pós-Segunda Guerra Mundial. Então, ela vem da ideia de criar paz entre os países. Eu me emociono porque é a origem da nossa associação, o ideal que a gente busca, e por disseminar as técnicas de administração entre os países. E ela faz isso desenvolvendo lideranças e organizando estágios nos diferentes países. São mais de 120 países, bom, isso varia ao longo da sua existência, mas formou uma imensidão de líderes pelo mundo todo que cultivam o internacionalismo, a paz mundial, o desenvolvimento do potencial humano, né? E a valorização das diferentes culturas. Então, tudo isso nos une, um grupo de pessoas com muita ética, com muita visão de respeito entre os outros países e sempre, então, recebendo estrangeiros nas suas casas, na nossa época de ESEC, de jovens, né? Então, íamos até as empresas para abrir vagas de estágios para que estudantes ou recém-formados de outros países viessem ter uma experiência profissional e uma experiência cultural. Tá? Ao mesmo tempo, selecionávamos estudantes, fazíamos todo um processo seletivo para que estudantes da nossa cidade, do nosso comitê local, fossem para outro país. Paralelamente aos estágios remunerados no exterior, a ESEC sempre desenvolveu programas. Um deles foi iniciado no Japão, a ESEC Global Series Seminars, onde se discutiu um tema importantíssimo no final dos anos 70, que é a questão da água, e depois esse programa se converteu para o programa do tema global, Global Theme Program, discutindo também coisas importantes, crises globais, a sustentabilidade, embora naquela época com outro nome, e internamente suas conferências, os seus treinamentos de membros novos, os seus encontros nacionais de liderança, seus congressos, que fazem toda a questão de passar os valores e a expertise de uma geração à outra, tá? E continuar transmitindo esses valores e cumprir a sua missão, né? Essa plataforma de desenvolver as pessoas e aproximar os países. Bom, isso em termos da ESEC. Tu me perguntou de outras viagens também, de outras experiências. Fui pela ESEC, fui intercambista na Grécia, trabalhei 5 meses numa empresa, Comco Computer Applications, em Thessaloniki, no norte do país. E foi uma experiência marcante, que me fez aprender grego, que me fez a ter uma dimensão, compreender uma dimensão histórica e geográfica. A rua principal da cidade que eu morava era nada mais, nada menos do que um trecho da rodovia que ligava Roma a Constantinopla. Então, isso para dar a dimensão do que é, do grão de areia, que a gente toma consciência que né, vendo uma cidade que tem 23 séculos de existência, para ver como somos jovens no Brasil, como podemos fazer muitas escolhas positivas em relação à sustentabilidade. Bom, essa paixão pela Grécia, esse intercâmbio, me fez voltar ao país 3 anos depois, para ser voluntário nos Jogos Paralímpicos de Atenas. Estive lá por 70 dias, acompanhei um pouco dos Jogos Olímpicos, e nos Paralímpicos entrei para dentro de toda a estrutura, tive um dos cargos mais cobiçados, que é de National Paralympic Committee Assistant, que é o assistente de comitê
nacional paralímpico, eu fui alocado para a delegação de Portugal, pelo meu idioma, e pude assessorar o chefe da missão, todos os atletas técnicos, que representavam 80 pessoas, e conhecer por dentro, participar, ver os jogos, torcer por Portugal e ver toda aquela grande organização, aquela grande confraternização, aquela grande luta por superar obstáculos e quebrar recordes. Essa experiência me fez me candidatar para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, onde também fui aceito, e trabalhei aí de tradutor vinculado ao esporte do ciclismo. Então, ciclismo indoor, nós tínhamos papel, vários voluntários, de fazer a tradução para outros jornalistas, ou atletas, ou técnicos, o que precisasse naquele momento. Então, uma outra dimensão bastante importante, conhecer o mundo do esporte, o mundo dos esportes, dos eventos esportivos de alto nível, e realmente bastante gratificante, né, ver toda essa experiência, toda essa movimentação, o esforço de cada atleta. Bom, o que mais posso falar? Em termos de viagens pela IESEC, viajei bastante, e pela IESEC Alumni também, né? A IESEC Alumni tem a sua IESEC Alumni Internacional, então, que congrega os ex-membros, e está representada em 5 regiões do mundo. Nós estamos na IESEC Alumni Iberoamérica, da qual eu participo desde 2008, e fui vice-presidente de membresia durante 2 anos, de 14 até 16. Então, aí também realizamos eventos anuais, sempre mudando o país anfitrião, e conhecendo novas pessoas, já ninguém mais no ambiente universitário como estudante, mas profissionais, consultores, empresários, professores, enfim, cada um na sua profissão, mas com um legado do que deixou a IESEC, né? Compartilhando os mesmos valores e um ambiente de muita confiança e camaradagem. Muito obrigado por contar essa história tão bonita da IESEC, e isso também mostra a relação com os objetivos da própria Movimento Zero Mundial, da Rede Zero Mundial, aqui no Brasil, da Fundação Zero Brasil, depois o Movimento Economia Azul, que é um projeto. Quando eu conheci o Gunther mesmo, eu disse, mas você quer fazer um projeto mundial? Ele disse, mas é o único projeto que vale a pena. Então, que é mudar o mundo. Então, assim, essa coisa transformadora, a luta pela paz, a luta pela transformação do mundo para um mundo melhor, está no DNA da Fundação, e deve muito esse DNA a essa relação estreita aí com a IESEC. E vamos seguir agora falando um pouco dos grandes temas. Tu fizeste teu mestrado nessa área de marketing ambiental, explica um pouco depois para nós mais em detalhe, e essa questão a gente cada vez mais presente, qual é o produto que eu devo comprar? Realmente eu devo pagar mais caro para ter um produto melhor, ou isso é simplesmente uma estratégia de valorização que não é verdadeira? Conta aí para nós um pouco sobre esse marketing todo que envolve a venda de produtos ambientais, produtos de menor impacto, e como é que tu enxerga tudo isso? Vale a pena comprar, pagar mais caro? Eu tenho convicção que sim. E aqui está minha dissertação de mestrado, que eu fiz na Universidade Federal de Santa Maria, né? A influência do green marketing na estratégia competitiva das empresas brasileiras. Foi um trabalho que eu me debrucei, então, para buscar a evolução da preocupação da questão ambiental na academia e no meio empresarial. Fomos atrás de ver os conceitos de green marketing, de consumidor verde, de produto verde, de segmentação verde, de propaganda verde, ver os diferentes modelos de posicionamento existentes até então. A nossa grande questão era saber se o meio ambiente era uma questão relevante para as empresas. Nós fizemos estudos de caso em 5 grandes empresas brasileiras,
que esses casos foram, então, na Braskem, na Gerdau, no Itaú Unibanco, na Duratex e na Suzano Papel e Celulose. E vimos que sim, que está num ambiente estratégico, que tem a preocupação, faz parte das suas decisões, do seu planejamento, a preocupação ambiental, e podemos diferenciar, então, as más práticas de mercado, do greenwashing, das práticas verdadeiras das empresas que nasciam com uma preocupação de resolver a questão ambiental, muitas delas também resolvendo a questão ambiental em conjunto, né? E a gente vê e advoga que vale a pena, sim, comprar produtos verdes que não poluam o meio ambiente, que sejam alternativas aos produtos existentes. Então, a grande ideia, uma das grandes ideias, é entender o ciclo de vida do produto, o que ele representa desde a extração, o cultivo da matéria-prima, a transformação, o seu uso e o seu descarte, qual é a pegada ecológica que ele deixa, né? Então, analisar toda essa cadeia, porque um produto pode ser muito bom em termos ambientais na fase, em relação às suas matérias-primas, mas muito complicado na hora do descarte. Então, ser bom em uma dessas etapas não significa ser relevante, não resolve todo o problema. Então, precisa entender todo esse balanço, ser mais equilibrado e ver como reduzir o impacto ambiental em cada uma dessas fases. Fomos, pouco a pouco, descobrindo novos materiais, como é o caso do bambu, descobrindo novas formas de produzir, novas formas de comercializar, né? A minha dissertação, que foi orientada pelo professor Gilneide Moura, da Universidade de Santa Maria, o que acontece depois de terminada a minha dissertação, obtido o título de mestre, é que eu passo a olhar os produtos disponíveis nos mercados sobre essa nova ótica e ver exemplos de indústrias que estavam colocando produtos verdes no mercado. Então, em cada uma das minhas viagens de férias, a minha diversão era buscar nas lojas, nos supermercados e nas conversas com os amigos nativos quais eram os produtos daquele país que respondiam a essa questão ambiental. E aí foi, então, realmente investigando e adaptando, investigando e aprendendo muito com essa situação toda, né, que acabou se concluiu na experiência de me tornar sócio de uma empresa de e-commerce que vendia produtos dessa natureza, né? Então, é uma aplicação não na indústria, como se vê muitos dos colegas da Fundação Zero que desenvolvem projetos de transformação industrial, criação dos produtos, a minha contribuição foi na questão do varejo, no passo seguinte, como tornar esses produtos acessíveis logisticamente, economicamente, para a população, para os segmentos de consumidor verde. Leonardo, uma pergunta, assim, na tua dissertação, tu chegou a tentar entender os mecanismos do greenwashing, como é que o pessoal faz isso, como é que eles constroem, como é que se... para a gente enxergar melhor esse processo, o que tu tem aí nos contar e nos explicar? Sim. Os mecanismos que usam as empresas que praticam greenwashing consistem, entre outros, criação de selos que são do próprio fabricante, não são de uma empresa certificadora ou de uma universidade, mas eles criam um nome, uma ilustração, dizendo, né, com palavras próprias do meio ambiente, o que, evidentemente, é falso, porque são eles falando sobre eles mesmos, não é uma terceira parte que está comprovando. A outra questão é a valorização de um único ingrediente como sendo natural, ecológico ou orgânico, e os demais não são. O processo de fabricação deixa muita pegada ambiental.
Então, esses seriam os dois principais mecanismos, né? Criar um rótulo, um selo próprio, mas que não é de uma terceira parte, e a sobrevalorização de um ingrediente ou de um aspecto em detrimento da análise total daquele produto e da sua fabricação. Na tua opinião, Leonardo, greenwashing é maior hoje do que no tempo da dissertação? Há mais controle ou não há mais controle? Ou até os próprios processos, além desses dois que tu contaste, estão crescendo e se desenvolvendo, se complexificando para... A gente vê essa questão da transição energética, por exemplo. A gente vê propaganda aí de grandes petroleiras no mundo inteiro, dizendo que são os líderes da transição energética, quando, fundamentalmente, o negócio é vender petróleo, combustíveis fósseis, e se arvoram, assim, vamos dizer, a serem líderes na transição justa, na transição energética. Ou seja, é uma narrativa, pura narrativa, propaganda, tentando convencer as pessoas de que está tudo sob controle. Tu acha que hoje os mecanismos estão mais sofisticados, o greenwashing continua a todo vapor, fazendo uma comparação com a energia, ou a sociedade já mais, a sociedade está mais atenta e mais preparada para fazer as escolhas por produtos que se dizem muitas vezes mais caros, mais assim, selecionados, com públicos mais selecionados, com mercados menos populares. É uma coisa interessante do greenwashing, porque o greenwashing sempre teve muito relacionado com o que é orgânico, o que não é orgânico, o que vem de um processo limpo, energias limpas, o não uso de químicos, mas no último filme aí sobre os oceanos, que foi lançado agora, no Dia dos Oceanos, 8 de junho, lá em Nice, mostrou a sobrepesca do krill na Antártida, que é um produto totalmente orgânico, mas que o impacto ambiental é severo, porque, inclusive, nesse filme conta que hoje 30% dos nossos pinguins imperiais da Antártida morreram por falta desse alimento que está sendo levado para as pessoas que querem um produto orgânico para seus pets. Então, além disso, mesmo quando tu está trabalhando com coisas orgânicas, com coisas ditas totalmente sustentáveis, tu está fazendo um impacto ambiental muito severo. Essa é uma das grandes funções da Fundação ZR Brasil, é ser muito, até às vezes muito dura, com essas ditas intenções que, na verdade, não têm nada de sustentáveis, nem são ambientalmente corretas. Aliás, nós criamos um termo, chamamos agora de blue washing, que é fundamentalmente relacionada ao uso das regiões costeiras, do uso do mar com um aproveitamento econômico. Essa é uma questão muito interessante. O professor Fernando Olivares, da Universidade de Alicante, que foi um dos meus professores, que me influenciou durante a época da minha dissertação, ele, na sua dissertação de doutorado, na sua tese de doutorado, ele concluiu que os grandes anunciantes da publicidade verde eram os grandes contaminantes. Isso foi na Espanha, né, a pesquisa dele. A situação se repete quando a gente vê postos de gasolina sendo certificados, e aí sim por uma terceira parte, dizendo que aquele é um ecoposto. Então, ele é ecoposto porque a água é captada da chuva para os seus banheiros, é um ecoposto em função da limpeza, é ecoposto por uma série de critérios. Mas qual é o produto que vende o posto de gasolina? É um recurso limitado, finito, que é a gasolina e o óleo derivados do petróleo, que a gente prefere que seja substituído pelas energias alternativas. Então, existe atualmente as duas situações, né? As empresas
que seguem fazendo greenwashing, mas existem os mecanismos para o consumidor se defender disso e se informar. Eu vejo aí mais nos Estados Unidos, associações de consumidores ou universidades que criam bases de dados onde mostram, por exemplo, o grau de toxicidade dos produtos de limpeza vendidos nos supermercados norte-americanos. Então, essa é uma forma das pessoas se informarem, saberem o que estão comprando e fazerem as suas escolhas de acordo com critérios sustentáveis. Porque o que faz mal para o meio ambiente também faz mal para o ser humano. Então, aquilo que nós consumimos em termos de alimentos, em termos de medicamento, em termos de produtos de higiene e limpeza, né, higiene corporal e limpeza da nossa casa, todos esses podem trazer coisas que agridem o meio ambiente e que agridem o corpo humano. Então, uma das segmentações do consumidor verde é justamente aquele preocupado com a sua própria saúde, né? Porque ele sabe que o que é mal para o meio ambiente também é mal para ele. Então, eu vejo por aí, né, essa possibilidade de capacitarmos, informarmos cada vez mais o consumidor sobre que escolhas ele pode fazer. Essa seria a maneira de vencer o greenwashing. É muito interessante porque no mundo capitalista, tu não tem muitas escolhas, por exemplo, da energia que tu vai consumir, a água que tu vai consumir, das fontes de onde essa água é retirada, das fontes onde essa energia... Eu, por exemplo, moro no Brasil, eu vou ter sempre uma parte da minha energia, não muito grande, mas uma parte que também compõe a matriz, sendo energia nuclear. Não tem escolha de não ter essa solução. E tu pega, por exemplo, se morasse no Rio de Janeiro, se for morar no Rio de Janeiro, 64% da energia é térmica oriunda de gás. Ou seja, então o cidadão tem muito poucas escolhas. Também a gente tem várias situações. Nós tivemos em 2025 a COP no Pará, que é impossível chegar lá de remo, do Rio de Janeiro, de São Paulo, ou seja, as pessoas todas foram de avião, queimando querosene. São 50 mil pessoas que vão para um determinado lugar, o impacto ambiental disso é severíssimo para a própria floresta e acaba sendo um evento ambiental. Assim. Então, tem uma guerra das narrativas e tal, e a gente brinca que a Greta Thunberg nunca vai chegar na COP30, ou se chegar, deve estar indo em alto mar, tentando atravessar o oceano de barquinho para ter um veleiro. Então, assim, é muito complexo para o cidadão comum conseguir colaborar com todo o processo que é sair desse mundo greenwashing ou bluewashing e ir para um mundo realmente, vamos dizer assim, as ganhas em termos ambientais. E aí vamos evoluir um pouco mais, Léo, na conversa contigo. Vamos seguir adiante agora para um tema que eu sei que faz parte do mundo do Léo, as novidades, as coisas importantes, como foi a sustentabilidade, como foi a questão do ZERE, como foi participar da fundação, ser diretor da fundação. O Leonardo Zandoná tem buscado também novas frentes de trabalho, novas frentes de conhecimento. Recentemente foi um movimento muito forte dos últimos 10 anos, vamos dizer assim, do ESG, que é Environmental Social Governance, que é a questão de, do ponto de vista das empresas, conseguir ter um sistema de governança capaz de ter soluções socioambientais suficientes para manter a lucratividade da empresa, porque não adianta uma empresa ser totalmente socioambiental e quebrar no fim do ano, porque nesse momento ela perde recursos dos investidores, perde a oportunidade de negócio, desemprega pessoas. Então, assim, equilibrar a governança, o socioambiental é fundamental nas empresas, é um grande desafio, que começou no início, dentro do greenwashing, o ESG era tratado assim como uma coisa de vontade, da emoção, do compromisso com a vida. Só que isso não mantém uma empresa. Uma empresa, a gente sabe disso, né? É uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa é um lugar para fazer
dinheiro, ou seja, para que a empresa precisa ganhar dinheiro para poder se manter, reinvestir, evoluir, todas essas coisas. E então hoje o ESG segue cada vez mais forte na questão da regulamentação, regulamentar o uso dos materiais, regulamentar os processos, regulamentar o uso dos combustíveis e criar leis cada vez mais importantes, mais duras, inclusive, para que as empresas consigam fazer sua governança, mas não deixem de fazer manter o seu compromisso com soluções ambientais, socioambientais adequadas à sua operação. E agora, recentemente, 5 anos para cá, nós vivemos o fenômeno da inteligência artificial, e por sua capacidade de tratar grande quantidade de dados, fazer essa aquisição de dados muito, muito rápida e também atualizar permanentemente, começa a ficar possível a regulamentação por meio digital de grandes áreas de mar, por exemplo. O mar nos últimos 2 séculos é um lixão, assim, então tudo vai para o mar, tudo acaba indo para o mar. Nós temos o problema dos microplásticos, e quando tu comentavas e eu falava sobre a questão de como as pessoas têm poucas escolhas, a Fundação ZERE, a Blue Economy Internacional, tem um barco chamado Porrima, que fez uma avaliação no Chile, nas Ilhas Galápagos, sobre a questão das contaminações, e se descobriu que a maior quantidade de microplástico que tem nas costas da América Latina, no Pacífico, são oriundas da maquiagem das mulheres em Los Angeles. Ou seja, porque a água vai dispersando esses componentes e as tartarugas estavam cheias de microplástico oriundas disso. Então, como é que alguém vai imaginar que tem uma outra alternativa? Porque aí o custo da maquiagem vai exigir outros materiais muito mais sofisticados, e se forem todos de fonte orgânica, praticamente só algumas pessoas terão um poder aquisitivo. Então, assim, o preço do barato, como se diz. O Gunther, na Economia Azul, ele não diz assim, mas eu resumo assim: o preço ambiental, o preço social do barato, ou seja, do acesso a qualquer coisa, como é no caso dos microplásticos usados como base nas maquiagens. Eles que garantem que não escorra, que mantenha uma densidade interessante e tal. Então, assim, a inteligência artificial vai começar, daqui a pouco vai conseguir saber, claro que isso é um exagero, mas de que rosto saiu aquele microplástico, porque vai ter traços de DNA da pessoa que usou. E aí você vai poder cobrar dessa pessoa o impacto ambiental que ela gerou. Que é agora que também está começando um processo muito interessante até no Brasil, da responsabilidade expandida pelo fato produto, que é onde os antigos catadores, agora coletores de materiais de resíduos sólidos, vão poder detectar a quantidade de embalagem de um determinado fabricante para exigir compensação ambiental. Isso não era possível, isso vai ser possível com a inteligência artificial. E aí o Léo, nesse seu processo de aprendizagem contínua, ele entrou no mundo da inteligência artificial, virou professor de inteligência artificial aplicado a alguns ambientes, como o ambiente legislativo. Então, eu vou te fazer uma pergunta difícil, duas perguntas difíceis, mas as perguntas difíceis são para as pessoas inteligentes como tu e pessoas que avançam. Como tu acha que a inteligência artificial vai ser útil para os movimentos ambientais, socioambientais? Essa a primeira pergunta. E segundo, que hoje que a gente vive a sociedade dos dados, como a inteligência artificial poderá ser a grande ajuda nesses processos de ESG para responsabilizar os produtores de materiais poluentes e romper, finalmente, essa bolha de greenwashing. Desculpa aí, Léo, mas muito não bem, posso perder a oportunidade de perguntar. Em relação à utilidade, sim, eu vejo a inteligência artificial de muita utilidade para o movimento ambiental e para a Fundação ZERE, para o modelo de economia azul também. Eu diria que a IA
é o catalisador que faltava para escalar os princípios da economia azul. Isso é potente, né? É o fator que faltava para escalar os princípios da economia azul. Imagina, sistemas de inteligência artificiais que podem identificar cascatas de valor em tempo real, otimizar biossistemas integrados e prever padrões naturais de e prever padrões naturais para a biomimética. Tá? Vamos ver cada um desses 3 casos. A IA para a descoberta das cascatas são algoritmos que podem mapear milhões de combinações de resíduos e recursos, identificando oportunidades que o cérebro humano não conseguiria processar. Então, de novo, a IA é essencial no trabalho com uma quantidade muito grande de dados, uma quantidade imensa de dados. Quem trabalha é IA, não é a computação convencional. Então, ela pode ajudar a mapear esses milhões de combinações de resíduos e recursos. O segundo ponto, a otimização dos biossistemas. A machine learning, por exemplo, aplicada a sistemas como que você desenvolveu, e o Jorge ali na espirulina, os outros colegas com os cogumelos, maximiza a produtividade. E depois, na questão da democratização do conhecimento. A IA generativa pode traduzir princípios complexos da natureza em soluções práticas para pequenos empreendedores. E se formos falar em termos de inteligência artificial generativa, nós temos uma facilidade atualmente, de transformar as fábulas do Gunther em imagens, em vídeos que podem popularizar ainda mais o seu conhecimento. Tá? As ferramentas que a gente tem hoje na IA generativa permitem facilmente passar de texto para imagem, de texto para vídeo, de imagem para vídeo. Uma vez tendo esse vídeo, a criação do áudio pode ser feita por inteligência artificial, e uma vez tendo a primeira narração dessa história, ela pode ainda ser essa fala traduzida para outros idiomas, como, por exemplo, uma ferramenta que já permite traduzir para 32 idiomas, tá? A tradução falada. Então, eu vejo bastante potencial, sim. Muito bem, e que exemplos nós temos sobre essa convergência da inteligência artificial e da economia azul? Eu diria, como exemplo dos pescadores, né? É possível prever padrões de pesca sustentável analisando dados oceanográficos, identificar usos alternativos para subprodutos do pescado, que seria a cascata de valor, então, essa tecnologia, essa metodologia, e conectar a cooperativa diretamente com consumidores via plataforma digital. Que visão eu tenho do futuro da Fundação Zero Brasil nesse contexto de integrando essas duas áreas do conhecimento? Eu vejo a Fundação como um laboratório vivo de inovação regenerativa, e que nós podemos ser pioneiros globais num centro de inteligência artificial para a economia azul, desenvolvendo algoritmos específicos para identificar oportunidades de economia circular. Podemos nos transformar numa plataforma de conhecimento distribuído, usar a inteligência artificial para conectar soluções locais brasileiras com desafios globais, e, por fim, um programa de capacitação 5.0, né? Formar a próxima geração de empreendedores que pensem em sistemas completos, né? Então, essa seria um pouco da minha visão. Uau, coisa boa! Só coisa boa. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando a tua expertise em inteligência artificial. A gente fala sempre nos grandes movimentos da ciência, movimentos do conhecimento humano. Começa desde lá o Gunther tem uma palestra muito interessante, que ele fala que a coisa mais importante que o homem inventou foi a sacola, porque com a sacola ele era capaz de carregar os mantimentos, e isso tornou capaz de fazer as grandes migrações, as grandes jornadas saindo da África, e que
que é uma brincadeira, mas não deixa de ser verdade, né? Quando a gente analisa as cordas e tal, mas assim tem os grandes movimentos da humanidade. Como é que tu compara a inteligência artificial? É um grande movimento, é um grande momento. Como tu entende isso? Como é que tu faz essas comparações? Né? Sim, é uma grande revolução. Revolução. Né? Não é moda, não é tendência, não é uma evolução incremental, é uma verdadeira revolução. E eu comparo com 3 outras revoluções, 3 outros momentos da nossa história universal. A primeira, com a descoberta do fogo. Assim como o fogo transformou a vida primitiva, a IA está redefinindo as bases da nossa sociedade, oferecendo novas capacidades e mudando fundamentalmente a forma como interagirmos com o mundo e com o trabalho. Todas as profissões vão ser mudadas, influenciadas, mas, em sua grande maioria, as profissões de nível intelectual. A descoberta do fogo proporcionou que o alimento passasse a ser cozinhado. Antes disso, todo alimento que se comia era cru. Então, veja as possibilidades que surgiram a partir de então, como mudou a nossa dieta, como mudou o nosso organismo também, tendo que processar alimentos cozidos que mudam de textura, mudam de configuração, mudam de quantidade de nutrientes que tem. O fogo proporcionou proteção no frio, e o fogo também foi usado como arma de ataque ou arma de defesa. Então, foi uma mudança significativa na nossa história. Comparando com a IA, ela te dá, então, novas capacidades. Agora a gente tem alguém que nos ajuda a pensar. A segunda comparação é com o surgimento da internet, da qual todos nós participamos, somos testemunhas, vivemos esse momento. O que acontece aqui é que a IA atua, assim como a internet, como um catalisador para a conexão global e um acesso à informação. Mas vamos mais além do que isso, processando e gerando conhecimento, criando novas indústrias e formas de comunicação e governança. Então, a alteração é grande. Com a internet, nós vimos o surgimento de grandes empresas, as big techs, né? Novas riquezas foram surgidas, o comércio local foi adaptado ao e-commerce, o cinema foi adaptado ao streaming, né? Tudo que fazíamos presencial passou a ter uma versão online. Passamos de ir apenas na biblioteca da escola, da universidade, a ir fazer pesquisas no Google. Então, a mudança de comportamento foi grande, a mudança das indústrias, a mudança nos processos foi brutal e não se volta atrás, nem na descoberta do fogo. Não, vamos esquecer que existe o fogo. Não, ele passa a estar presente, e a internet também não se volta atrás. Se continua, quer dizer, faz parte do novo comportamento. Mas agora, a minha comparação favorita é com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial representou a automatização e a otimização do trabalho manual. Agora, nós temos na Revolução da Inteligência Artificial uma automação e otimização que remodelam processos, aumentam a produtividade, redefinem o mercado de trabalho, o impacto comparável ao da máquina de vapor na sociedade industrial. Todos falam e mudam essa frase de acordo com o contexto. Você não vai ser substituído você não vai ser substituído pela IA, mas por outro profissional que domine a IA. Né? Vamos ter alterações, todas as profissões vão precisar aprender sobre inteligência artificial. Eu falo das profissões intelectuais, é o administrador, economista, o advogado publicitário, o diretor de filme, o fotógrafo, porque a IA te proporciona custos menores, rapidez e melhor qualidade. Toda vez que nós temos uma tecnologia que une esses 3 aspectos, é uma tecnologia vencedora.
Então, eu assisti uma palestra de um publicitário do México, dono de uma grande agência de publicidade lá, que está muito feliz com a inteligência artificial, que agora ele continua produzindo vídeos para seus anunciantes, mas ele faz com os computadores, faz com a inteligência artificial, faz com os seus criativos que dominam inteligência artificial. E faz isso sem precisar grandes custos de alugar espaços, de contratar modelos, se for o caso, de contratar equipamentos, de ter máquinas de filmagens, equipamentos de filmagens grandes e caros que se usava antigamente. Então, ele continua fazendo o trabalho dele, mas faz mais rápido, agora é em horas, não é em semanas de produção. Ele faz isso barato e não caro como era antigamente, e faz com um domínio de qualidade igual ou superior. Quer dizer, esse exemplo vai servir para todas as outras profissões. A Revolução Industrial, então, a nossa revolução da inteligência artificial é uma revolução como a Revolução Industrial, mas não do trabalho manual, do trabalho braçal. Agora é o trabalho intelectual. Então, pela primeira vez, os empregos de colarinho branco estão ameaçados. O que já tem hoje de concreto, a IA, ela está trazendo resultados imediatos na parte de programação. Quer dizer, hoje, as empresas já não contratam o profissional recém-saído da universidade, mas contratam aqueles que já têm alguns anos de experiência, porque o trabalho com código feito pela IA é semelhante ao trabalho de quem recém saiu da universidade. Tá? Bom, nós precisamos, então, falar, diante de tudo isso, de uma alfabetização de inteligência artificial. Em inglês seria AI Literacy. Tá? Assim como nós passamos por processos da alfabetização dos idiomas, né, pela qual todos nós passamos, depois tivemos uma alfabetização digital, agora nós precisamos uma alfabetização de inteligência artificial. Veja que aqueles que não são alfabetizados ficam para trás do mercado de trabalho e de todas as possibilidades da vida. Então, uma das grandes preocupações é o aumento dessa brecha que acontece. Então, se separava quem sabia ler e escrever de quem não sabia, é uma separação. Quem dominava o mundo digital, quem não dominava é outro. E agora nós temos essa brecha maior, né, entre saber inteligência artificial, entre não saber, a distância aqui é maior. Então, é uma preocupação de levarmos, né, a educação de inteligência artificial a todos os níveis, a todas as pessoas, a todos os países. Acho que respondi a tua pergunta com essas 3 comparações. Bom, eu quero te agradecer demais, né, pelo teu apoio, pela tua ajuda nesse podcast de Economia Azul 5.0 IA agora. Então, tem a Economia 5.0 antes da IA e agora tem a Economia 5.0 depois da IA com você. E também um desafio assim, que a gente tem por participar tanto da Fundação, no teu caso da IESEC, como sênior, de como a gente levar essa coisa da Fundação Zero, do Economia Azul, das economias transformadoras, economia solidária, economia circular, economia DANES, a economia da Moonshot, que eu gosto muito, que é o tiro na lua, ou seja, economia da missão, junto com os jovens, né, e que vocês com a IESEC têm esse acesso. A pena que o Marcelo não está, mas nós temos um projeto para redes sociais com jovens, que eu gostaria que tu conhecesse. Eventualmente a gente faz uma conversa sobre isso. Mas, para finalizar, muito obrigado aí pelo teu tempo, pela tua dedicação à Fundação como diretor todos esses anos, o apoio que tu me dá, o apoio que tu dá às ideias da Fundação, o apoio que tu dá ao Gunther. Muito, muito obrigado.
Bacana, obrigado, Lúcio. Eu te agradeço também todas essas oportunidades que você me dá, toda essa amizade, toda essa reflexão. Cada encontro é uma reflexão intelectual importante. Tu é uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço, dos cérebros mais privilegiados. Realmente, sempre se aprende toda vez que se conversa contigo, se aprende de todos os temas, não só da economia azul, se aprende realmente de tudo. Eu estou sempre à disposição da Fundação Zero Brasil. A inteligência artificial, acho que a gente pode realmente utilizá-la para nos ajudar. Eu tenho essa experiência de já estar difundindo a inteligência artificial, especialmente suas ferramentas, dentro do mercado latino-americano. Já são mais de 60 apresentações em espanhol da série que eu criei, E Assim Mistérios. Começamos mais recentemente a série AI Without Borders, em inglês, e também um trabalho junto à Câmara de Vereadores e Assembleias Legislativas, as suas escolas, mostrando as potencialidades da inteligência artificial, em especial a inteligência artificial generativa. Então, tem muita coisa apaixonante dentro da inteligência artificial e estamos por aí para passar adiante esse conhecimento. E o nosso grande inspirador é Gunther Pauli, né? A gente está sempre atento às suas inquietações, às suas novas descobertas, às suas novas metodologias, aos seus novos contatos, aos projetos que estão saindo, né? O nosso agradecimento a ele por nos esperar, por levar todo esse conhecimento ao mundo todo. Então, nosso abraço também ao Gunther Pauli.